Olá, igreja bonita e cheirosa. Bonita porque é a imagem e semelhança de Cristo, cheirosa porque tem o perfume dele. Hoje, oficialmente, nós estamos lançando a Marcha para Jesus 2016, pedindo a você que a partir de hoje faça um compromisso de estar intercedendo. E juntos vamos marchar pelas ruas de Campo Grande no dia 26 de agosto. Você sabe que assim nós vamos estar proclamando a unidade da igreja e abençoando a cidade de Campo Grande. Bom dia, meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém, bem forte? Amém, vamos ficar em pé, meus irmãos. Eu queria ler para você agora a palavra do Senhor em Gálatas 5:22, falando daquilo que Deus, através do Espírito Santo, opera em nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós viemos aqui para adorar a Deus, nós temos o desejo de estar juntos, mas é muito importante nós testemos no nosso coração. Hoje de manhã, quando eu buscava o Senhor, a primeira coisa que Ele colocou no meu coração foi a palavra de Pedro, lá em João capítulo 6, versículo 68, dizendo: para quem iremos nós? Para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Isso mostra a nossa completa, inteira dependência do Senhor Jesus. E note que o texto que nós vamos ler agora fala de uma vida a toda prova, uma vida que demonstra a vida de Deus em nós. Olha só, mas o fruto do Espírito não é fruto do meu querer nem da minha vontade, não é fruto do meu esforço, é o fruto do Espírito Santo produzido em mim. É um fruto só, com várias partes, como uma mexerica, uma laranja, são vários gomos. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Ora, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Você nota, é o fruto do Espírito Santo na nossa vida, é a vida de Deus em nós, mas esta vida se manifesta no cotidiano das relações humanas. Falou de amabilidade, de cortesia, de gentileza, de domínio próprio. Ou seja, irmãos, o culto não é este formato programático, não é a ordem do culto, não são as partes do culto que formam o culto. Esta seria a estética, não é? O aspecto plástico do nosso culto, mas o culto verdadeiro é este, é a vida dependente de Deus, é a vida de Deus na nossa vida, de maneira que não podemos ser duais, fazer uma esquizofrenia na nossa própria espiritualidade. Em casa eu sou uma coisa, o meu comportamento está cheio de desajustes, mas agora eu vou adorar a Deus. Então, Senhor, me capacita a te adorar. Não, essa capacidade não vem de uma oração, ela vem de uma caminhada com Deus, onde Deus, o Espírito Santo, está produzindo em nós o caráter dele. Por que eu estou lendo isso? Porque é para chamar a nossa responsabilidade, chamar a nossa consciência para se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, é isso que eu quero. E eu não vou me iludir de que alguns minutos aqui, no que nós chamamos a casa de Deus, não são alguns minutos aqui ouvindo, ou cantando, ou tendo comunhão, que vai nos tornar aceitáveis a Deus. Só somos aceitáveis a Deus através de Cristo e permanecermos nele. Então que esse culto seja essa prova
de que Deus está em nós, nós estamos nele, mas ele está em nós, e o fruto dele está sendo produzido na nossa vida. Assim, ele que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, nos ajude com o Espírito Santo e haja verdade na nossa vida. É a nossa oração. Feche seus olhos, vamos colocar esses motivos diante do Senhor. Pai, nós estamos muito conscientes de que não dá para enganar o Senhor, não dá para ter duas caras, uma de religioso ou religiosa no domingo, durante o culto, onde nós parecemos piedosos, onde as nossas falas são piedosas, onde as canções são cheias de piedade, onde a palavra é cheia de piedade, mas saindo daqui parece que a gente desliga o botão e passa a viver uma vida normal. Temos certeza, Pai, constrangidos pela Tua palavra, que o nosso culto não será aceito assim. O culto aceitável é aquele culto produzido pelo Espírito Santo em nós, com a resposta da nossa vida, adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Então, Pai, nós precisamos ser perdoados, nós precisamos ter arrependimento para pedirmos o perdão e sermos perdoados. Então, Pai, para pedirmos perdão, precisamos da Tua ajuda, porque não é o convencimento da mente, mas é o convencimento do Espírito Santo. É Ele quem aponta o pecado, o juízo e a justiça. Doce Espírito Santo, nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor, e a nossa declaração de dependência não é soberba, dizendo, olha, eu dependo de Deus. Não, é aquela que clama por socorro, dizendo, Senhor, se não for o Senhor, nós estamos perdidos. E como Pedro disse, Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Nós entramos na Tua presença com temor e tremor, confessando, Pai, o nosso pecado, a iniquidade que há em nós, confessando, Senhor, os nossos erros, os nossos pecados, e pedindo que o Senhor, pela Tua misericórdia, mais uma vez nos lave para continuarmos caminhando. Que de fato esse culto seja para Ti e comece, ó Deus, com a purificação das nossas vidas. Nós oramos agradecidos porque o Senhor provê isso para nós em Cristo Jesus. O sangue derramado lá na cruz nos purifica de todo o pecado, mediante o nosso arrependimento, confissão. Pai, muito obrigado porque o Senhor está presente. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a igreja, corpo vivo de Cristo, irmãos na fé. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a palavra e por ela nos orienta. Muito obrigado que o Senhor nos deu liberdade para cultuarmos a Ti, e que esse culto seja feito em espírito e em verdade. Assim que oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Adoremos o Senhor. E nós te adoramos, Senhor, pois Tu és o mesmo ontem, o mesmo ontem. O Senhor é imutável, está aqui nesse lugar. Te adoramos, te adoramos. Entregue o seu coração a Ele nessa manhã e adore, e diga, Tu és o mesmo para sempre, Senhor. Pois Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria, ou ela vem, se o mar se enfurecer, nós não temos o que temer. Diga, eu não tenho, porque eu sei, oh, eu sei, Tu és o mesmo Deus. Diga a Ele, pois Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, alegria, eu sei que ela vem. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, porque Teu amor
Senhor. Eu sei, Senhor, tu não falhas. Por isso nada vai nos separar do amor de Deus. Diga: nada vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. Por quê? Porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha. Porque o Senhor não muda, és o mesmo para sempre, Deus. Diga: tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria, eu sei que ela vem, eu sei que ela vem. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Diga: tu és o mesmo para sempre. Diga, diga: tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria ela vem sobre nós. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Eu sei que o teu amor não falha. Eu sei. Fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu. Tu fazes, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Oh, tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite,
Somente as nossas vozes, diga: Tu és o mesmo para sempre. Pois Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Por quê? Se o choro... Eu sei que a Tua alegria vem, Senhor. Ela vem, ela vem. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque o Senhor não muda. Tu és o mesmo para sempre, Senhor. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se Tu és fiel, teu amor não falha. Oh Senhor, teu amor não falha. Seja glorificado e adorado o Senhor. Olá, seja bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. O discipulado entre pais e filhos é algo fundamental na construção da intimidade entre eles. E é nesse espaço que os filhos sentem-se seguros para compartilhar suas dificuldades, pois sabem que esse momento não é compartilhado com ninguém. Só existe ele e seus pais. É uma ocasião na qual os valores importantes podem ser passados, mas o mais importante deles é apresentar Jesus como o único caminho para se chegar a Deus. O livro A Fé Começa em Casa afirma que a maioria daqueles que se tornam cristãos fazem-no quando crianças, a maior parte deles antes dos 13 anos. A maioria dos pais reconhece que é seu trabalho passar adiante a fé cristã para seus filhos, no contexto do lar, e, no entanto, muitos se sentem despreparados para tal. Se você também sente insegurança em como fazer isso, vamos dar uma dica. Durante o discipulado esta semana, conte como foi sua experiência com Deus, quem era você antes e como você mudou depois disso. Ao terminar, diga que gostaria que isso acontecesse com ele também. Pergunte a ele: você gostaria de fazer a mesma oração de entrega a Jesus? Se ele disser sim, é só orar pedindo as bênçãos ao Senhor e abraçá-lo e beijá-lo muito. Se ele disser não, ore pedindo para que um dia isso aconteça e abrace-o ainda mais. De tudo o que você acha importante fazer para o seu filho, entregar a vida a Cristo é o melhor. Você não estará trabalhando para que ele tenha um futuro de sucesso somente nesta terra, mas também na eternidade. É tudo de bom. Faça hoje mesmo sua inscrição para o Encontro de Discipuladores com Deus, o EDD. O encontro acontecerá na Igreja Fonte Viva, localizada na Avenida Mato Grosso, número 1393, Centro. As inscrições podem ser feitas em nosso site. Prepare-se para momentos inesquecíveis na presença de Deus. De 22 a 24 de agosto acontece a Conferência Regional da Visão do MDA. Os preletores serão Luciano Subirá, Elias Gomes, Josué Gonçalves, Bruno Monteiro, Gilson Breder e Welson Viana. Contaremos ainda com a participação de Sóstenes Mendes e Fabiano Martimiano nas ministrações de louvor. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas clicando no link que está em nosso site. O local das palestras e workshops será a Comunidade Cristã El Shaddai, que fica na Avenida Mato Grosso, número 3566, bairro Copa Fé. Inscreva-se! Planeje seu semestre, pois o período de matrículas do Centro de Ensino Musical estende-se durante todo o mês de julho.
Enquanto os alunos desfrutam suas férias, nós trabalhamos formando as novas turmas para você. Não perca tempo, faça logo sua inscrição, pois as aulas do SEM iniciam dia 2 de agosto. Conheça nossos cursos hoje mesmo. Pegue os panfletos informativos sobre as aulas em grupo ou individuais ali no balcão e faça sua matrícula na Secretaria do SEM, no 3º andar, de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas, ou ligue em nosso telefone 3041-4408. Você está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou? Não esqueça de marcar sua entrevista com nossa equipe de integração ou fale com seu líder de célula. Os batismos acontecerão no próximo fim de semana. Não fique de fora! Se você não é membro de nossa igreja, mas deseja ser, por favor, passe no balcão, ali no hall, e fale com nossa equipe de integração. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30 da manhã. Venha, seja um de nós. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado, às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de julho. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Bom estar mais uma vez com vocês. Nós vamos compartilhar que o Ministério Infantil vai estudar lá em cima os seus filhos. Claro que o que a gente fala aqui, a gente fala para os pais. Isso ajuda, inclusive, você durante a semana saber o que o seu filho aprendeu e você pode reforçar, né? Mas a mensagem que a gente ensina lá em cima é a mesma que você pode ouvir num sermão, porque a palavra de Deus é para adultos, é para crianças, é para todas as idades. O que muda é a forma como a gente vai ensinar. Hoje a história é uma história muito bonita e é uma parábola. Jesus ensinava por parábolas, ele usava histórias do cotidiano das pessoas para que as pessoas percebessem como é que as coisas funcionavam. Uma parábola, ela é uma historinha tirada da realidade, mas ela não pode ser usada para você falar assim, então tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo. Nem sempre funciona assim. Você tem que pegar o sentido geral dela para poder aplicar. Como a história de hoje, que conta sobre a parábola do juiz iníquo. Iníquo é uma palavra que a gente não costuma ouvir muito, né? Mas um juiz que era mau, injusto, egocêntrico, só queria saber dele, né? E da viúva. Naquela época, as viúvas, hoje nem tanto as viúvas têm direitos e tal, mas na época de Jesus as viúvas não tinham praticamente nenhum direito, viviam de esmolas, da ajuda das pessoas. E essa mulher da parábola, da historinha, ela tinha uma questão com alguém e ela precisava que aquilo fosse resolvido, e ela vai em busca do juiz. Só que esse juiz era um juiz injusto, né, mau, não queria saber dessa viúva. Provavelmente, né, esperava que, se fosse uma outra pessoa com dinheiro, ele teria alguma propina, mas uma viúva, que poderia trazer para ele de benefício, né? Só dor de cabeça, ele não queria saber dela. E ela insiste, até que, por último, ele, para se livrar dela, ele fala assim, eu vou resolver a questão para que ela pare de me importunar. Então, o juiz, ele estava pensando nele, eu quero sossego, então vou resolver o que essa mulher quer. E aí ele vai e atende. Essa historinha é usada por Jesus para falar sobre a oração. Quando a gente passa por dificuldades, muitas vezes, se a coisa não acontece rápido, a gente quer desanimar. E Jesus está falando assim, olha, esse juiz era mau, e por causa dele mesmo, ele vai e resolve a situação. Mas Deus é diferente. O nosso Deus vai ouvir as nossas orações. Ele não vai ser como esse homem. Então, se um cara ruim, uma pessoa ruim,
pode chegar e atender o pedido insistente de alguém, quanto mais o nosso Deus. E assim, eu particularmente, né, tive já experiências com Deus, e até a minha idade já mostra que eu já tive muito assunto com Deus. Então, nasci... eu tenho meu marido que acha que eu sou menina ainda bem que alguém acha, né? Mas, assim, muitas situações já passei na vida que me levaram para a oração. E eu ficava assim perguntando para Deus, Deus, o Senhor me conhece, a tua palavra diz que antes de eu falar o que eu preciso, o Senhor já sabe o que eu tenho que receber. Por que eu tenho que ficar orando? Por que eu tenho que ser insistente? Por que eu tenho que permanecer? Mas Deus permitiu que eu passasse por várias situações da minha vida que eu fui obrigada a orar, e aí eu aprendi algumas coisas. Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe a hora de resolver. Eu é que não sei como eu tenho que me comportar durante essas situações. Então, às vezes a gente tem que ser, Deus deixa a gente assim esperando um tempo mais para desenvolver em nós a persistência, a confiança em Deus, a paciência. Porque o que acontece? O negócio não você ora, o negócio não acontece, você fala, então eu vou resolver. Deus não faz mesmo, então eu vou resolver, não é? Mas Deus quer que a gente desenvolva. Então, esse tempo de espera, Deus está desenvolvendo em nós várias coisas. Mas Ele vai resolver, vai fazer no tempo certo e do jeito certo. E aí a gente tem que ter paciência, né? Então, o nosso Deus não é um juiz mau, que vai ouvir só depois que você ficar pedindo. Não. Ele vai fazer na hora certa, mas seja persistente. Ele quer desenvolver nisso, assim, aquele sentimento de que eu não vou desanimar, eu vou continuar pedindo, porque o meu Deus vai dar na hora certa o que eu estou precisando e do jeito que Ele acha que é melhor. Porque às vezes também a gente quer do nosso jeito, né? O namorado tem que ser alto, né, forte, inteligente, crente, né? Uma vez a gente estava, há muitos anos atrás, a gente estava falando sobre uma menina, você está orando para ela ter um namorado, ou um rapaz para ter uma namorada. Deus, dá o melhor, quero melhor. E você? Você é o melhor para esse melhor? Não é? Então, na oração, a gente vai descobrindo uma série de coisas que a gente está orando, pedindo errado. Quando a gente persiste, Deus vai mostrando. Aí até que chega a hora que você está orando certo, eu falo, agora sim, agora você pode receber, agora você está preparado, está pronto para receber a sua bênção. Vamos ficar em pé? As nossas crianças vão aprender isso cedo, para sofrer menos, né? Que eu acho que você, como eu, já deve ter passado uns sufocos desses, né? Orando, pedindo a Deus, mas por que Deus? Mas não sei o que lá, né? E, no fim, Deus estava querendo trabalhar a sua vida. Vamos ler o versículo de hoje? Será, então, que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que não? Vai. Ele já fez. Eu li um livro maravilhoso, chama Graça Futura, é deste tamanho, mas é maravilhoso. Em resumo, ele diz que a graça do passado, ela não foi presente na sua vida? A graça do Senhor não foi presente lá no passado? Não te atendeu? Não está te atendendo agora? Vai te atender no futuro. É a mesma graça. Pai, nós te agradecemos pelo teu coração amoroso, pela tua sabedoria. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Nada passa pelos seus olhos sem que o Senhor perceba. Ó Deus, muitas vezes a nossa ansiedade nos faz desesperar, mas sabemos que o Senhor tem tudo nas tuas mãos. Tem as situações, tem as pessoas, tem o tempo, tudo está, ó Deus, diante do Senhor. Nós cremos que a tua sabedoria vai fazer com que as coisas aconteçam no tempo certo e da forma certa. Ajuda-nos, Senhor, a não desanimarmos em buscar a tua bênção sobre a nossa vida, a resolução de problemas. Ajuda-nos a confiarmos em ti. Desenvolve, ó Pai, nesse tempo, a fé, a nossa fé, que é uma fé que vai acreditar que no tempo certo o Senhor vai resolver. Ó Deus, nós queremos que as nossas crianças cedo já aprendam isso. Hoje elas vão subir, nós te pedimos que o Senhor prepare o coração de cada uma delas, para que elas amem a tua palavra, acreditem, ó Deus, naquilo que elas vão aprender agora, e que elas
pratiquem essas verdades. Que o Senhor enche do teu Espírito Santo o coração dos nossos facilitadores. São nossos pastores de crianças. Que eles preguem a tua palavra, Senhor, com um coração muito cheio de Ti, Senhor, com muita força, com muita fé, ó Deus, crendo no que estão ensinando, para que as nossas crianças, ó Deus, absorvam isso da melhor maneira possível. Nós queremos lá em cima a Tua presença, Senhor, em todas as salas, de crianças, de pré-adolescentes e de juniores, Pai. Que a Tua mão esteja sobre nós, te pedimos, em nome de Jesus, amém. Vamos receber as crianças, pré-adolescentes podem ir à porta. Olha que galera linda, hein, gente? Que beleza! Olha, de onde sai tanto menino aí, gente? Olha que coisa boa! Uma linda salva de palmas para eles, olha só! Tá muito fraco, irmãos! Aê! Que beleza! Obrigado, pode assentar-se. Pode assentar. Irmã, você pode assentar, você pode assentar. A gente fica distraído com a beleza das crianças, né, velho? A gente fica olhando até... Os pais, então, até que a criança vire lá, não se assenta. Muito lindo. Tivemos no culto hoje, das 8 da manhã, a presença do pastor Rodrigo Petrelli, missionário, que como essas crianças passou aqui, ó, por esse caminho, não é? Cresceu, formou-se, homem, chefe de família, missionário. É lindo ver isso. O projeto de Deus na vida das nossas crianças. Muito joia. No seu boletim está na capa a nossa conferência MDA. E você viu no nosso VT duas informações. Primeira, o EDD, Encontro de Discipuladores com Deus. Fantástico, eu já participei 3 vezes do EDD. E quero participar de novo porque é maravilhoso. A gente é edificado, a gente é ensinado, orientado a lidar com o dia a dia do discipulado. Como ser um discipulador eficaz, como realmente descobrir o melhor de Deus para apoiar alguém, para servir alguém, para amar alguém e intencionalmente se relacionar de maneira que você coopere com o Espírito Santo para que a outra pessoa seja muito parecido com Jesus. Também, como discípulo, quais as questões que eu devia tomar mais cuidado? O que eu devo fazer para ser um discípulo mais próximo da pessoa de Jesus Cristo e também para tratar o meu discipulador, para apoiar o meu discipulador? Maravilhoso. Quem já fez vai dizer, é muito, muito, muito bom. Então, no site da nossa igreja você tem um link. Quem está promovendo é uma igreja parceira nossa, que trabalha também com MDA, a Igreja Fonte Viva, que fica ali na rua Mato Grosso. Pastor Elias é o presidente daquela igreja e nós estamos cooperando, aproveitando a estrutura que ele montou para o EDD. Agora vem a conferência. A conferência, vocês sabem, nós programamos a nossa igreja, nós planejamos e nós fomos os realizadores da conferência MDA por 3 anos. Desta vez nós faremos em parceria com esta igreja. A bem da verdade, a Igreja Fonte Viva está no modelo do MDA antes mesmo de nós. Então nós estamos cooperando com eles, é a nossa conferência feita junto com eles. Então, eles não estão fazendo e nós vamos lá apoiar, não. Juntos estamos eles e nós promovendo a conferência MDA com uma diferença. Esse ano ela é regional. Nós não estamos esperando que pessoas venham de outras cidades, de tudo quanto é canto, não. Ela é mais doméstica, é mais nossa, é mais de casa. Mas você viu, os preletores são muito gente boa, não é? Que vem dar uma colaboração muito grande. Então o nosso foco, a gente avisa o EDD, quem puder deve ir. Vai ser muito bom, vai ganhar muito. Mas quando se trata da conferência, aí sim é a nossa conferência e todos nós devemos ir para lá, tá bom? O EDD e a conferência acontecerão numa semana só. Quem vem ministrar o EDD, sexta, sábado e domingo, 19, 20, 21, é uma equipe lá de Santarém, que há mais de 25 anos trabalham com o discipulado 1 a 1. Eles fazem sexta, sábado, domingo e emendam, não é? Segunda, terça e quarta, a conferência do MDA. Tudo isso no site da nossa igreja, você entra, já tem o link e você faz a sua inscrição.
Quero conhecer agora aqueles que não são membros da nossa igreja, podem ser convidados, podem ser visitantes, e que estão aqui conosco nessa manhã, nos trazem muita alegria. E eu vou dizer o seguinte, olha só, onde se levantar um convidado, num raio de pelo menos de 5 metros, todo mundo vai lá, para dar aquele abraço, aquele cheiro, para dar aquela recepção bem gostosa. Você sabia que muitos membros da igreja estão aqui porque foram bem recebidos? Sabia disso? Eu sei de vários, e eles me contam que fez muita diferença eles serem recebidos, serem acolhidos com muito amor. Por isso, você não pode ignorar esse momento, você que é membro da igreja, fica desperto aí e deixa Deus te usar na vida de alguém, para dar um abraço bem gostoso, um sorrisão bem encantador, tá bom? Quem são os nossos convidados, nossos visitantes nesta manhã? Por favor, fiquem em pé. Fiquem em pé. Ali de Cuiabá já estou vendo gente chegando, ela, olha só, uma salva de palmas. Temos aqui, onde mais? Onde mais? Lá atrás temos alguém, onde mais? Aqui, olha, pelo menos todo mundo. Isso, muita atenção, muito carinho, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Família Santos está representada aqui, né? Vindos lá de Cuiabá, irmão do nosso irmão Adetildes. Cadê o Adetildes? O Adetildes não veio à igreja, mandou você no lugar dele hoje? Está em São Paulo? Está cuidando dos netos de lá, né? É coisa boa ter netos para cuidar em tudo quanto é lugar. Amém. Nós vamos agora, irmãos, antes de cantar, vamos ver o que a igreja, através daqueles que cooperam financeiramente para missões, estão fazendo. O trabalho do pastor Marcos Ritt, um trabalho de mais de 20 anos, maravilhoso, tirando tantas pessoas da criminalidade, pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus. Mas eu queria dizer para você, em seguida, imbuído desse espírito de eu coopero com a obra de Deus, eu faço diferença, estou investindo o meu dinheiro no reino de Deus, um reino que é para sempre, permanece, faço isso com alegria. Então nós viremos contribuir, trazendo dízimos e trazendo ofertas. Mas olha o que Deus está fazendo, e deixe isso mover o seu coração para ser um contribuinte fiel com a obra missionária. Veja lá. Olá, queridos irmãos da Igreja Batista. É um privilégio poder servir ao Senhor como missionário aqui nesta cidade, sendo apoiado através das suas orações e das suas contribuições. Eu quero relatar algumas coisas que têm acontecido no nosso ministério ao longo desses anos. Em 2015, recebemos uma grande vitória. Foi nos oferecido um curso de teologia totalmente gratuito e totalmente gravado em DVD, que conseguimos implantar em 2 presídios aqui da nossa cidade, os maiores presídios da capital e do estado, que é o Presídio de Segurança Máxima e o Instituto Penal de Campo Grande. Esse curso foi oferecido através do pastor Dinarte, que tem uma parceria com a faculdade em Curitiba. Então nós conseguimos, através do contato ali na AGPEM, através do diretor-presidente, Dr. Ailton Stropa, que é um irmão nosso, ele então nos apoiou. Conversamos lá com os diretores dos presídios, o senhor Bosco da Máxima, o senhor Fúvio do Instituto Penal, e nós conseguimos implantar 2 cursos de teologia então nesses presídios. São aproximadamente 100 internos participando deste curso. É um privilégio podermos ser instrumentos do Senhor para divulgarmos a palavra de Deus e usarmos as oportunidades e as ferramentas que temos hoje para que as pessoas que estão ali no presídio possam aumentar o seu conhecimento da palavra do Senhor. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E mais uma grande notícia, mais uma grande bênção que recebemos. Ainda esse mês recebemos 3 representantes da Sociedade Bíblica do Brasil, que vieram para firmar uma parceria com a Associação Nova Criatura e com a AGPEM, que é a Agência Penitenciária do Estado de Mato Grosso do Sul, aonde há já a biblioteca nas unidades prisionais. Eles estarão ofertando gratuitamente Bíblias e literaturas evangélicas, para que tanto aqueles que estão fazendo o curso de teologia, quanto os outros que se interessarem em estudar a palavra do Senhor, possam ter materiais, possam ter ferramentas para que Deus possa estar trabalhando em suas vidas e eles possam aumentar o seu conhecimento. É uma oportunidade que a igreja tem de estar orando e investindo através da palavra do Senhor nos presídios da cidade. São aproximadamente 50 unidades prisionais no estado
que estarão recebendo este apoio através desta parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Queremos então mais uma vez agradecer o apoio da igreja, dos nossos pastores, a confiabilidade, o voto de confiança que temos recebido ao longo desses anos. São 23 anos, queridos, trabalhando dentro dos presídios, trabalhando com pessoas que aos olhos da sociedade são irrecuperáveis, são indignos do amor e da misericórdia de Deus e de nós. Mas nós temos visto que através do amor e da misericórdia do Senhor, muitas vidas têm saído das drogas, dos crimes, dos presídios e têm experimentado uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quero dizer que tem sido um privilégio poder, juntamente com a minha família, gastar os nossos anos, não é? Os que passaram e os que virão, servindo ao Senhor neste ministério. Hoje nós contamos com a Casa de Apoio Nova Criatura, onde muitas pessoas que saem do presídio e não têm para onde ir, encontram uma residência, encontram um apoio material e espiritual. Essas pessoas estão conosco nos TADEs, estão nos cultos, estão participando de estudos para batismos, curso de teologia que é também realizado ali na Associação Nova Criatura, na Casa de Apoio, curso de empreendedorismo, assistência psicológica e tantas outras coisas que ainda iremos alcançar para a glória do Senhor. É um privilégio podermos estar trabalhando como igreja para a glória do Senhor nesta cidade, sendo luz do mundo e sal da terra. No ano de 2015 também fomos homenageados pelo governo do estado pelos relevantes trabalhos realizados nas unidades prisionais. É a nossa igreja, é o povo de Deus sendo luz do mundo e sal da terra. Que Deus continue nos abençoando, que você continue conosco através das suas orações, através da OMF, através do apoio das células que tem nos acompanhado. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a nossa cidade, que os presídios de Campo Grande, que os presídios desse estado sejam impactados e transformados pela palavra do Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu, sobre as, uma coisa só, vem reinar. Diga: sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, faz-me
ti a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Nós te adoramos e queremos declarar aqui nesse lugar que nós te amamos, que a nossa vida pertence ao Senhor. Faz-se presente em nossos corações nesse lugar aqui nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo junto a mim. Minha esperança é tua palavra aqui. Para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai, nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Senhor, meu Salvador, meu desejo a tê-lo, Senhor. Junto a mim, minha esperança é, ela jamais me desamparou. Oh, nós queremos, Senhor, viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai, nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Para ti, pensar só
cremos que o Senhor é grande, que é o Senhor quem reina sobre a nossa casa, que é o Senhor quem reina sobre os nossos bens, que é o Senhor que reina sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Tu és, Senhor, sobre toda a terra e sobre todo o céu. E nós glorificamos o Teu nome e cantamos: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo nome. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos a ti, ó Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glórias ao teu nome,
Glória a Deus, glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Obrigado, viu, meus irmãos? Vocês são uma bênção. Glória a Deus. Deus grande, que nos ajuda contra o inimigo, que nos faz mais que vencedores em todo tempo. Deus é maravilhosamente bom. E Ele é o nosso pastor. Sem mesmo, tem um vídeo da Marcha para Jesus, mas eu vou fazer ao vivo aqui, tá, Orimar? Obrigado por avisar ali, senão já ia passando batido. Nós vamos, a partir de hoje, agora exatamente, estarmos lançando, isso está acontecendo em muitas igrejas evangélicas espalhadas na cidade, a campanha Pro Marcha para Jesus 2016. E nós vamos começar intercedendo, nós vamos fazer isso daqui a pouco, nós vamos orar para que a Marcha para Jesus desse ano seja verdadeiramente aquilo que ela se propõe a ser. Primeiramente, como esse trabalho é feito, você já percebe que uma conscientização sobre unidade da Igreja de Cristo na cidade começa a ser desenvolvida, conscientizada e vivida já por algumas igrejas já durante alguns anos, mas a marcha ela ajuda nisso, de ser essa mensagem de unidade das igrejas na cidade. E também, quando nós saímos marchando pelas ruas, e até mesmo antes, porque um dia antes, várias igrejas saem nos 4 cantos da cidade aí, orando e pedindo por muitas coisas, pela educação, pela economia, pela política e várias outras coisas. As igrejas se espalham pela cidade durante a noite, uma mini vigília de oração que acontece em vários pontos da cidade. A partir de amanhã também a Rede Unida de Oração estará desenvolvendo uma campanha de oração que também vão ter vigílias nas igrejas. Então, orando mesmo, daqui de amanhã a 30 dias até o aniversário da nossa cidade, nós queremos que isso seja um impacto nessa cidade morena, tão amada e querida por Deus. Vamos orar então? Fique em pé um instante só, em nome de Jesus, e eu vou pedir para que você, com essa mão de profeta, estenda a sua mão. Senhor, como igreja tua, nós queremos ser bênção nesta cidade, porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e nós queremos a tua vontade para essa cidade. Nós, ó Deus, queremos ver uma Campo Grande livre da prostituição, livre do adultério, livre do aborto. Nós queremos uma Campo Grande, ó Deus, que tenha boa educação, boas escolas, que não estejam envolvidas com ideologias estranhas à tua vontade. Nós queremos, ó Deus, profetizar uma Campo Grande santa nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Nós queremos profetizar uma cidade onde as igrejas estão unidas na unidade do Espírito Santo, para trazer o céu na terra, para trazer a sua glória para Campo Grande, em nome de Jesus, ó Deus. Nós queremos que Campo Grande seja uma cidade da adoração, seja conhecida como a cidade onde o povo de Deus adora, uma cidade de paz, uma cidade onde os pais são exemplo para os filhos são obedientes aos pais, uma cidade, ó Deus, onde os maridos se entregam às suas mulheres como Cristo se entregou e amou a igreja. Que assim seja, onde, ó Deus, tenhamos esposas que estejam sobre a mesma missão do marido, daquilo que o Senhor propôs para a família, uma cidade, ó Deus, onde tudo vive em paz, onde haja prosperidade na indústria e no comércio. Ó Deus, nós oramos, nós clamamos por isso, e que seja feita a tua vontade, e que Campo Grande possa ser, ó Deus, a cidade que agrade o teu coração, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Campo Grande é de Jesus, amém? Glória a Deus. Os céus, a terra, a sua plenitude, tudo pertence ao Senhor Jesus. Deus é bom o tempo todo. E por falar nesse Deus bom, a gente se lembra muito de um salmo. Salmo de número 23. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia no Salmo de 23, mas também estará projetado aqui na tela. E como eu sei que há várias e várias versões agora, né? Os irmãos podem acompanhar a leitura nessa versão que está aí projetada.
Diz assim o Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este é um dos salmos mais queridos, se não mais, e amado da Bíblia, né? E que muitas pessoas até mantêm isso impresso e colado nas paredes, ou com a Bíblia aberta nesse salmo. E você percebe aqui, meu irmão, a profundidade desse salmo? Você dá uma olhadinha, você percebe que nos versículos, quando ele começa a dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, na parte B, o salmista já fala do Senhor dirigindo-se ao ouvinte, ou seja, ele testemunha do pastor que é bom para as pessoas, apesar de que na primeira parte ele está falando com o Senhor é meu, é o meu pastor, e logo depois ele tem uma conversa aqui entre ele e Deus, e ao mesmo tempo que ele está tendo essa conversa entre ele e Deus, ele testemunha desse pastor que é bom para a congregação de Israel. Isso é muito lindo, como ele vai falando isso. Uma hora dirige-se diretamente ao Senhor, outra hora dirige-se àqueles que estão lendo, ouvindo esse salmo naquele momento em que ele falava esse salmo. Veja só, na primeira parte do texto, Deus é apresentado como pastor, e na segunda parte do texto, ele é apresentado como um hospedeiro, e aí nós vamos aprender aqui, pode olhar, no primeiro versículo, que é a primeira parte, ele diz, o Senhor é meu pastor, aqui é a imagem do pastor. Depois no versículo 5, preparas uma mesa perante mim, aqui já é o Deus que está, já é a figura daquele que está recebendo na sua casa, e diz que esse receber na casa é permanente, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós aprendemos com esse salmo algumas coisas que, não somente para você sair com isso guardado na sua mente, mas que isso ficasse guardado na memória do seu coração, bem na memória do seu coração. O Senhor é o meu pastor, diga, o Senhor é meu pastor. Você pode dizer isso com toda a intimidade. Nós vamos aprender que Davi, de todo o Velho Testamento, com exceção de alguns poucos textos, principalmente lá em Ezequiel, é um dos únicos textos na Bíblia onde a literatura fala de um Deus pessoal e íntimo. Até pela questão de que os estudiosos da Bíblia, com todo respeito e devoção ao Senhor, quando eles iam até escrever o nome Yahvé, que é de difícil transliteração para a nossa língua, eles mudavam de pena. Isso demonstrava respeito, mas por vezes também demonstrava distância. Olha, esse é o Deus que está lá, vamos até mudar de caneta aqui. Algumas vezes, outras eram, não, vamos respeitar o Senhor, nós vamos mudar porque Ele merece toda a reverência. Então as duas coisas eram verdades, mas aqui, Davi apresenta um Deus próximo, um Deus tão íntimo, que ele pode chamar de meu pastor. Não é só a experiência, e talvez por causa disso que ele fala com Deus e fala ao seu ouvinte também, não é somente o Deus da coletividade, não é somente o Deus de todo mundo, é também o meu Deus em particular. Percebe a intimidade desse salmo? Então diga comigo assim, o Senhor é o meu
Diga assim, põe a mãozinha aqui e fala assim: o Senhor é o meu pastor. E como seu pastor, e eu só vou ficar na parte do pastor aqui, apesar de ter colocado o ponto 5 e o 6, mas seria longo para esta manhã, eu só vou ficar na parte do pastor, porque apesar do Salmo 23 começar com o Senhor é meu pastor, o Salmo 23 não é só o Salmo do bom pastor, mas do bom hospedeiro também. Mas nós vamos ficar só com o bom pastor. Então, diga assim: o Senhor é o meu pastor, diga. Fala assim: Ele mora comigo. Fala assim: é minha restauração. Fala assim: meu caminho, minha proteção. Diga assim: garantia de vitória, meu amigo eterno. Amém? Vamos aprender essas coisas tão preciosas, e às vezes, por a gente saber um texto de cor, por ele ficar muito conhecido, a gente começa a não dar tanto valor que ele tem, também a não mergulhar um pouquinho mais fundo. Não vai dar para mergulhar profundamente, né? Porque seria preciso horas e horas até de você estudar e também da gente comentar, mas vamos mergulhar um pouquinho além. Primeira lição que eu tirei desse texto, orando e pedindo a Deus, foi que eu percebo que Deus ministra claramente nesse texto que o Senhor, que é nosso pastor, que é o meu pastor, que é o seu pastor, Ele mora com a gente. E a gente mora com Ele. Porque pensa a imagem de um pastor que cuida da ovelha. O pastor que cuida da ovelha, se ele fizer o trabalho, e tinha essa imagem lá em João, Jesus fala sobre isso daí, se ele tiver a imagem apenas do profissional que é pago para cuidar da ovelha, ele não mora com a ovelha, ele cuida da ovelha, e quando deu o tempo de cuidar, acabou, tchau, tchau, cada um para o seu canto. Mas a imagem desse pastor aqui é o pastor que mora com a ovelha. É a imagem daquele pastor tão cuidadoso que quando ele saía para se socializar com pessoas, as pessoas já faziam assim: esse aí é pastor de ovelha, está cheirando ovelha. E nem sempre o cheiro da ovelha era tão cheirosinho assim. E então, mas ele tinha cheiro de ovelha porque ele morava com a ovelha. A imagem desse pastor, ele mora o tempo todo. Esse pastor está presente, o tempo todo esse pastor está ali ao lado. Veja o que diz a palavra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará porque talvez você não tenha necessidade de uma coisa ou outra, não faltará nada porque Ele sempre estará presente. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, o Senhor, veja, é meu pastor. Ele, na Bíblia, você lembra, por exemplo, a gente canta cantos que diz assim que o Senhor é escudo, que o Senhor é rocha inabalável, e realmente eram essas imagens que se usavam no Velho Testamento, até por conta daquilo que eu te falei, do respeito que as pessoas tinham de falar sobre Deus. Então eles usavam figuras da linguagem que estavam ligadas às vezes à própria natureza, ou um instrumento de proteção como o escudo. Então, mas aqui não, aqui ele põe o nosso Deus como uma figura humana, de um pastor que cuida da sua ovelha, e não como qualquer pastor, mas um pastor que é íntimo da ovelha, um pastor que mora com a ovelha, um pastor que sabe de tudo sobre a ovelha. Esse é o nosso pastor. Aliás, em toda a Bíblia, essa linguagem mais direta sobre um Deus pessoal, íntimo e cuidadoso, de todo o tempo morar com a pessoa, só aparece no Velho Testamento, aqui no Salmo de número 23. E sabe, amados irmãos, quando eu estava sendo ministrado pelo Salmo 23, eu espero que você seja, eu percebi assim: Deus, como que é lindo isso aqui. O Senhor está dizendo que mesmo que me falte alguma coisa, que eu acho que eu venho achar que está faltando, a tua presença me basta. Eu nem vou sentir falta daquilo,
Porque se o Senhor está aqui do meu lado, o que é que Deus não pode fazer? O que é que Deus não pode me dar? De onde a gente vai fugir do cuidado de Deus? Então, mesmo que eu esteja no meio de uma guerra, ou sendo amedrontado pelo terrorismo do presente momento, da violência do trânsito, do medo de um assalto, se em qualquer momento desses eu perceber que o Senhor, que é o meu pastor, está ali do meu lado, eu não sentirei falta de nada. Então, quando eu estava fazendo isso, eu escrevi uma oração para Deus, mais ou menos como Davi fez. Você vai ver que tem hora que eu dirijo-me diretamente a Deus, mas tem hora que eu testemunho de Deus. E eu fiz essa oração assim: porque o Senhor mora comigo e eu com Ele, eu já tenho tudo o que preciso. Não sinto e nem sentirei falta de nada. Essa aqui era uma declaração minha a Deus. Posso até lhe pedir coisas que desejo ter, mas se Ele não me der, ainda assim, isso não me fará falta, desde que Ele esteja comigo e eu com Ele para sempre. Essa é uma fé inabalável, meus irmãos, que não depende de circunstâncias, porque não depende do que eu tenho, mas depende do que eu sou e com quem eu estou. Segundo, Ele é a minha restauração. Ele é a minha restauração. Você diz: não, mas eu não li essa parte da restauração, né? Li que refrigera a minha alma. E é verdade, você leu bem. O Senhor é a sua restauração. Porque você leu no versículo 3, primeira parte: refrigera a minha alma. Aqui é um ponto tão importante, meus amados irmãos, porque retrata, como disse Derek Kidner, retrata a renovação mais profunda do homem de Deus, por mais espiritualmente perverso ou enfermo que seja. Como está colocado a raiz no hebraico aqui, significa trazer de volta ou fazer voltar, no sentido de recolher o que antes estava disperso. O pastor, ele também cuidava daquela parte de quando a ovelha se desviava. Mas a ideia para o ser humano aqui é a seguinte, quantos de nós, vez ou outra, já não passamos, ou não passa pela nossa cabeça, alguns pensamentos, você fala assim: meu Deus do céu, de onde veio esse negócio na minha cabeça? Sai, está amarrado. E você diz assim: não pode ser que eu tenha um pensamento tão mau assim. E aquelas horas que você quer fazer o bem, e você fala: terminou o dia, eu quis fazer o bem, eu não fiz o bem que eu quis. Mas eu falei que eu não ia fazer fofoca, naquela hora lá eu fofoquei. Aquela hora lá eu falei mal, aquela hora eu tive um pensamento de inveja, naquela hora lá eu fui cobiçoso, aquela hora lá eu quis ter aquilo que não é para eu ter, aquela hora o meu pensamento foi muito malicioso, e você se sente perverso. Aí você precisa de restauração, você fala: mas eu estou lutando por santidade e avivamento, por que as coisas acontecem comigo? Vão ter duas vozes nesse momento. Uma voz que eu tenho certeza está presente, porque ele é o acusador. A interpretação do seu próprio nome é o acusador, que Satanás vai dizer: está vendo? Você é tão perverso, você é tão perversa, não é filha de Deus coisa nenhuma. Você nem pode ser, dá uma olhada no seu estado. Mas a outra voz é a voz que vai dizer: escuta, eu sou o seu bom pastor, eu sou o seu pastor, que restaura a sua alma. Vamos conversar sobre isso. E é aquela hora que o Espírito Santo faz você reconhecer o seu pecado, é aquela hora que o Espírito Santo faz você olhar para Deus e dizer perdão, e Deus dizer para você: filho meu, eu te perdoo, em nome de Jesus. Nós podemos confiar que essa voz está presente no nosso coração. Eu te perdoo. De você se sentir perdoado, de você se sentir restaurado,
de você sentir que a tua alma foi refrigerada. Você percebe o que é isso? Sua alma foi refrigerada. Você foi restaurado. E sempre que você quiser sair do caminho, não por causa de você, mas por causa de Deus e do amor que Ele tem, Ele vai trazer você de volta. Às vezes dói, porque Deus usa a correção para te trazer de volta. Mas você pode ter certeza que você vai ter sempre a sua alma restaurada pelo Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor é o seu pastor. Uma vez eu ouvi uma história contada por uma pastora, de um pastor que contou para ela a respeito de um dia que bateu na cabeça dele que ele ia se desviar. Olha só a ideia. Você pensou você levantar um dia hoje? Aquele pastor levantou e pensou assim: eu vou me desviar, não aguento mais essa ideia. E ele estava cansado. Eu vou me desviar. Assim ninguém vai mais me ouvir, não preciso mais ficar na igreja, essa coisa toda, eu vou me desviar. Aí ele pegou uma roupa que ele achava que era uma roupa bem mundana, e falou, vou para uma balada noturna, e foi para uma casa noturna. Chegou lá e falou, o que uma pessoa aqui faz? Ele ficou olhando, as pessoas bebem, vou beber. Fui chamando, enquanto ia chegando a bebida, ele disse, e também para se desviar, vou trair minha mulher, vou adulterar, vou fazer tudo de errado, agora eu vou desviar com força mesmo. E aí ele olhou para uma moça, e aquela moça olhou para ele e veio vindo em sua direção. Ele achou que ele estava bem de roupa, de tudo, né? Mas estava fora, totalmente fora, porque ele estava usando uma roupa que ele não sabia o que é roupa de ir para a balada, né? Então estava fora do esquema todo. Aí a moça chegou perto dele, e ele falou assim, agora eu vou trair mesmo. E a moça chegou para ele e falou assim, pastor, quanto amor do Senhor, o senhor sabia que eu estava aqui, o senhor veio para me falar que aqui não é o meu lugar, né? Crente não presta para se desviar, gente. Não presta. Crente não presta para se desviar. Mas também o Senhor, Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o seu amigo, pastor que é amigo, pastor amigo, que mora com você e você mora com Ele. Habitação permanente. Ele também é sua restauração, quando você necessita, Ele está sempre ali para refrigerar a sua alma, mas Ele também é o que oferece caminho, ou seja, direção, e não somente que te aponta, mas que vai à frente mostrando qual é esse caminho. Veja o que o texto diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Agora olha, nessa figura o pastor está onde? À frente, no meio ou atrás das ovelhas? Onde ele está? À frente. As ovelhas então estão seguindo o pastor, ok? Bom, nós procuramos por pastores, por pessoas que nos conduzam durante a vida. Por exemplo, quando você é mais criança, você tem a imagem do pai. Os meus filhos achavam, por exemplo, a determinada idade, que eu era o homem mais forte do mundo, e que não existia homem mais forte que eu. Era uma imagem que ele tinha, de força, né, de quem ia proteger, de quem... Os meus filhos, eles tinham essa imagem, né? Depois descobriram que eu não sou o homem mais forte do mundo, né? Mas, ou seja, aí eles tinham a imagem, vamos olhar para o meu pai. E aí eles percebiam que o pai, que a mãe, eram aqueles que ofereciam conceitos de vida, filosofia de vida, valores de vida, moral de vida. Pois bem, a responsabilidade dos pais com relação aos filhos é muito grande, não é verdade? Porque eu preciso não somente ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar, mas eu devo trilhar esse caminho. Trilha. A tradução mais ao pé da letra aqui seria trilha. Guia-me pela trilha da justiça. Por que é uma trilha? A ideia de uma trilha. Porque
Porque a ideia de um pastor é que quando ele vai tirar a ovelha de um lugar para conduzir por outro, às vezes ele precisava abrir trilhas. E quando ele ia abrindo as trilhas, ele ia caminhando por, e ele descobria aquelas trilhas. Então, quando ele estava à frente das ovelhas, ele sabia o caminho, e aquele caminho já tinha sido aberto pelo pastor. Hoje, nós vivemos uma crise de referência. A gente olha para a justiça, corrupção, juízes corruptos, já até presos, e por aí avante. Não quero ficar fazendo aqui uma sessão de acusação, mas aí você olha para os políticos. Não, mas aí você olha, quem sabe, professores. Não, o guarda no trânsito. Não, meu pai, minha mãe. E aquele videozinho que a criança assistiu, que os pais mostraram, ele estava lá no altar e dizendo assim que eles ficariam juntos até que a morte os separe. Então nós temos uma crise do falar e do fazer. Aqui Deus está dizendo: olha, Israel, eu conduzi vocês através de vários períodos na história, inclusive aquele principalmente citado, da saída do Egito, onde vem para a terra prometida, e Deus entrega os mandamentos e diz, com a entrega dos mandamentos: andem nesses mandamentos e vocês andarão pela trilha da justiça, porque Deus quer te abençoar e vai te abençoar quando você estiver andando na trilha da justiça. Se você sair fora, também vai te abençoar, só que aí vai ser com correção, para trazer você de volta, porque aqui o Senhor, que é o pastor, Ele está dizendo que quer nos conduzir pela trilha da justiça. Se nós andarmos na injustiça, nós não estamos andando, seguindo o bom pastor justo. Como é que eu quero que Deus responda e que algumas coisas na minha vida aconteçam, se eu não estou andando no trilho da justiça? Nunca vai acontecer. Não confunda aqui, porque o Salmo 23 está completamente contra essa ideia pós-moderna evangélica de que você alguma coisa. Não estou falando sobre o ato de merecer alguma coisa de Deus, que nós não merecemos nada de Deus. Por isso, quando alguém está passando por um problema e ele diz aquela frase assim: ai, eu não sei o que eu fiz para Deus para merecer tanta coisa. Filho, deixa eu dizer uma coisa para você, agora aprenda isso aqui. Quer ver? Quantos pecaram como eu? Levante a mão. Todos que pecaram, ok, muito bem. Qual é o salário do pecado? Então eu e você merecemos o quê? Merecemos céu ou inferno? E Deus está nos levando para o céu. Então não é pelo nosso merecimento que nós recebemos algo de Deus. Deus também não é um feiticeiro que fala: se você não andar nos meus caminhos, eu vou lançar uma praga sobre a sua vida, vai uma maldição. Deus não é esse feiticeiro. Quando Deus está tratando com você, às vezes Ele vai mostrar para você, e Ele vai para te corrigir, e vai doer, mas Ele sempre vai fazer isso por amor, para te trazer de volta para o caminho da justiça. Mas por merecimento você não merece nada não, nem eu mereço nada não, mas nós temos um Deus infinitamente amoroso, que já entregou o seu próprio Filho por amor a nós. Quanto mais não nos dará nele todas as coisas? Percebe o tanto quanto Deus te ama? Percebe? Deus ama muito você, e Ele quer que você trilhe o caminho da justiça, e Ele está indo à frente. Sabe por quê? Se lhe falta modelo aqui, olhe para o autor e consumador da sua fé, como diz o autor aos Hebreus. Nele você terá toda a justiça. E Ele fez o que fez, não porque Ele era Deus. Jesus era Deus, por isso que Ele nunca errou. Não é isso que a Bíblia diz, não. Que Ele, como homem, em tudo foi tentado, mas em nada Ele pecou. E sabe, o segredinho disso está lá nos evangélicos. Quando Jesus foi sendo tentado pelo diabo, o texto começa dizendo: e tendo jejuado, e Ele estava cheio de quem? Do Espírito Santo. Ele venceu todas as tentações. Esse é o caminho para que você vença todas as tentações, e que você seja, para algumas pessoas que
olhem a sua vida, que você seja esse pastor que vai mostrando a trilha da justiça, mesmo quando você errar, porque mesmo quando nós erramos, não quer dizer que nós saímos da trilha da justiça, quer dizer que nós podemos pedir perdão o mais rápido possível e voltar a fazer aquilo que é correto. Isso também é modelo para as ovelhas que nos seguem. Ele é minha proteção. Agora olhem para a imagem. Agora o pastor está indo à frente, no meio ou no fim? Quase no finzinho, né? Tem uma ovelhinha lá. Oi? É só um cachorro. Verdade. É o cachorro que está andando com ele. Porque agora é exemplo, é que o texto aqui diz, mesmo o cara que não pôs a imagem, não percebeu que ele era um cachorro, né, gente? Que coisa, vou olhar mais a imagem daqui para frente, tá? A ideia aqui é que o texto, a palavra do texto não é mais agora, que o pastor, veja, vamos ver o texto só para ler, para esclarecer. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quem está comigo? O meu pastor. Aonde? A hora que ele diz assim, porque tu estás comigo, a palavra é perseguir. Às vezes a gente acha que perseguição é aquele cara que fica importunando a gente. Não, perseguir significa junto e ao redor. Então, ele está ali seguindo junto e ao redor, porque agora ele vai andar por lugares que não basta as ovelhas seguirem, ele vai ter que cuidar daquelas ovelhas, porque as ovelhas não podem fazer, nunca podem, mas aqui menos ainda, fazer o serviço nem de seguir o pastor. Então, aí quando ele usa o sentido da vara era uma vara mesmo, mais curta, ela era de uma madeira rígida e pontuda. Se chegasse, por exemplo, um lobo, ele tirava e ele atacava o lobo, para defender o quê? A ovelha. E o cajado? O cajado era uma vara maior. Acho que ele está com o cajado. Vamos ver se esse cajado aqui, para não dar fora da imagem. Vamos voltar para. Não, lá. Ele está com o cajado na mão. Percebe que o cajado é maior que ele? Então, esse cajado também tem um propósito aqui agora. Eu vou te explicar. Por onde que ele está dizendo que poderia andar? Ainda que eu ande pelo. Então é assim. Davi era pastor, foi pastor. Muito tempo na sua juventude. Então aqui está o pasto. Guia-me pelos pastos verdejantes. Então aqui está verdejante pelas águas. Mas chegava uma parte do ano que a água se secava. E a grama ficava seca. Sem água e sem grama, e aí a ovelha? Então o pastor que manjava dessas estações da vida da ovelha, ou ovelha, presta atenção nisso. O pastor que sabe as estações da ovelha, pega a ovelha daqui e vai ter que levar lá para o outro lado, aonde há criação de animais maiores, mas ainda é de pequeno porte. E você pode dizer, esse aqui não tem, aí vai lá para o lado de lá já tem outros animais, mas existe todo um processo. Os pastores também aceitavam as ovelhas, porque as ovelhas tinham um processo de comida enfim, era aquilo que a ovelha também defecava, servia de adubo. Então era uma troca que os pastores faziam. Então ele tirava daqui e ia ter que levar onde agora tem pastos verdejantes e água para a ovelha. Só que no meio do caminho, teria que atravessar o vale da sombra. Sombra porque havia um momento em que ele ia atravessar, e como era a região montanhosa, o sol se escondia atrás das montanhas. E o caminho ficava mais curto. Qual era a tendência da ovelha, que era um animalzinho meio estúpido? Ele não percebia, olha, aqui é a trilha, você pode ficar aqui é mais fino. Mas aí uma queria atropelar a outra, tal, e corria o risco
ovelha cair no despenhadeiro. O que o pastor fazia? Pegava esse cajado, viu como era comprido? E ele virava guarda-reio para a ovelha. Ele via que a ovelha vai despencar ali, ele punha e segurava. Ficava ali, ele batia e voltava. Ela percebia que o pastor estava indicando, ó, por aí você vai se dar mal. E durante todo aquele tempo existia o perigo do quê? Do lobo. O lobo vinha para devorar, escuro. Ele tinha que estar no meio sempre das ovelhas. Agora não é só mais lá na frente, sigam-me os bons. Agora é lá no meio. E aí ele tem que estar lá. Porque se o lobo vier, ele vai usar a vara. Esse é o seu pastor. Sabe esse momento que você sente que você está passando pelo da morte? Lembre-se que o teu pastor está ali com você. E ele vai proteger você dos ataques do inimigo com a vara poderosa dele. E ele vai impedir que você caia e que essa sua queda seja fatal com o seu cajado. E ainda que você deslize, que fique ali na beira do caminho, com aquela ponta do cajado, ele vai te puxar de volta. Sabe por quê? Porque a sua maior proteção não é um bom emprego. A sua maior proteção não é morar num país onde não há terrorismo, ou violência no trânsito, ou assalto à mão armada. A sua maior proteção é saber que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. E você viverá protegido, mesmo em meio às lutas e às guerras. Vamos ficar em pé, irmãos? Feche. E tente olhar agora do ponto de vista de quem vê um pastor. Você não preciso convidar você a olhar para a sua vida o tempo inteiro. Aliás, há coisas na sua vida que tentam tirar você do foco. Mas agora tente enxergar a sua vida e traga o pastor, que é seu amigo, que mora com você e você mora com ele. Traga ele para dentro disso aí. E diga para ele: o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Olhe nos olhos dele, ele está olhando nos seus. Aplique isso na sua vida. Vamos tomar posse. Ele é a tua provisão. O seu provedor e a própria provisão. Se você olha, falta alguma provisão material, Jesus é a sua própria provisão. Ele é o provedor e a provisão. Jesus, ele não somente aponta o caminho, ele é o próprio caminho. Ele é sua proteção. Quantas vezes nós andamos ansiosos e amedrontados pelas circunstâncias da vida? Duras. Não é dizer que nem a gente diz para a criança: não, nem doeu, nem doeu. Não, doeu sim, está doendo. Não tem problema dizer que está doendo. Mas vá até Jesus, que você vai sentir que Ele é o seu protetor e é a própria proteção. Ele é tudo. Quando você sente o verdadeiro amor, o medo vai embora, porque o amor lança fora todo medo. Esse é o teu Deus, esse é o teu pastor. E você habitará na casa do Senhor por longos dias. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai,
a graça redentora, salvadora e sustentadora do nosso amigo de todas as horas, que mora conosco e nós com Ele, Jesus. Que as consolações do Espírito venham sobre você, que a comunhão do Espírito nos faça um rebanho, um único rebanho, e que o poder e a unção do Espírito Santo, guarde esta palavra no seu coração, de tal maneira que você viva nela, e que jamais qualquer pessoa ou circunstância lhe tire a convicção de que Jesus é o pastor que dá a vida por suas ovelhas. Em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana super de Deus.